Tudo bom, meus queridos? Então, vamos conversar um pouquinho mais sobre nossas pílulas de agilidade? No vídeo anterior, a gente conversou sobre os 4 pontos, que são 4 valores, que norteiam o nosso manifesto ágil. Mas eu disse que eu ia falar um pouquinho mais sobre os princípios para vocês, né? Então eu trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esses pontos, os quais foram considerados para construir aqueles 4 pontos, na verdade, aqueles 4 valores, que são os valores mais importantes dentro do manifesto ágil. Tu quer saber um pouquinho sobre eles? Então tu fica ligado aí no vídeo. Então, meus queridos, aqui cabem os nossos pontos, tá? Na verdade, os principais que vêm por trás do Manifesto Ágil, onde nós seguimos alguns princípios, né? Como nós temos aqui, na nossa maior, né, prioridade é satisfazer o cliente através de entregas contínuas e adiantada de software com valor agregado. Então, é toda aquela questão, né? Em vez de tu entregar um software lá no final pronto pro teu cliente, tá? Um software, ou então tu entregar um produto pronto, que daí cabe para qualquer área, tá? Tu não vai entregar ele pronto, tu vai entregar sempre melhorias contínuas, através de entregas contínuas, né? Então, em vez de entregar tudo pronto e ter que modificar, tu vai sempre entregando uma partezinha, trazer partezinha, devidamente conversadas com o teu cliente, né? Sempre agregando um valor a cada entrega. Esse é um dos principais princípios que nós temos, né? Outro princípio, mudanças nos requisitos são bem-vindas. Então, dentro das metodologias ágeis, as mudanças não são vistas como coisas ruins. Já na metodologia tradicional, mudar significa gastar muito. Aqui não, principalmente quando tu está construindo algo, é um projeto, é um sistema, é um software, tá fazendo alguma coisa, se tem uma mudança, o que tu faz? Tu não para e chora. Literalmente tu para, olha para ela e tu acomoda ela dentro do teu projeto. É assim que se faz, tá? Então, olhem só. Mudanças nos requisitos são bem-vindas, mesmo tardiamente no desenvolvimimento, pois o processo ágil, eles tiram vantagem de mudanças visando vantagens competitivas para o cliente. Então, o cliente viu algo que poderia ser mudado para lhe trazer uma vantagem competitiva. O que ele faz? Ele vai lá, pede a mudança à equipe, a equipe analisa e dá o parecer dele, se pode ser feito agora, se não pode, o que vai acarretar nisso, tá? Então, sempre faz uma análise sobre isso. Dando tudo ok, chegaram a um consenso, é feita a mudança, certo? Então, não é uma briga, não é sentar e chorar. Então, aqui as mudanças são bem-vindas. Outro ponto. Só para interromper um pouquinho vocês, tu já deu um curtir nesse vídeo aí embaixo? Tu já compartilhou esse vídeo? Tu se inscreveu no canal? Então, dá uma pausa aí no vídeo, tá? E faz isso agora. Com isso, tu vai estar ajudando o canal a trazer mais conteúdo relevante para vocês. Entregar frequentemente um software funcionando. Pode ser também algo que vocês estão fazendo, tá? De poucas semanas a poucos meses, com preferência a menor escala de tempo. Aqui entra toda a questão que nós temos em diferentes metodologias. Por exemplo, no Scrum. No Scrum, a gente tem o que a gente chama de sprint, que é o tempo que tu tem para entregar, que tu combina lá no início do projeto. Normalmente, ele é feito entre 1 e 4 semanas, ok? Mas, por vários motivos, várias empresas acabam adotando 15 dias. Por que 15 dias? Que é um prazo mediano. Uma semana, às vezes, tu tem que correr muito para conseguir entregar algo funcional. Então, as empresas acabam utilizando acabam utilizando 2 semanas ou até mesmo um mês. Só que não pode ser um prazo muito grande. Esse é o aconselhado. Sempre tu vai entregar algo funcionando nesse prazo. Eu sempre utilizo 15 dias, ok? Que é o mais aconselhado. São 2 semanas, tu consegue literalmente acomodar e daí tu faz várias e várias entregas, sempre tendo um incremento ou um valor agregado para o teu cliente, ok? Outro ponto. Pessoas de negócios, desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto por todo o projeto. Então, leva a parte do negócio e desenvolvedor. Ou seja, lá no Scrum, a gente tem um papel chamado PO, tá? Em alguns casos, o nosso PO, que é o Product Owner, ou seja, o dono do produto, em alguns casos ele pode ser o cliente, quando a gente tem uma equipe muito pequena, tá? Mas a maior parte das vezes, esse nosso PO, ele é uma pessoa que representa o nosso
cliente, tá? Então a gente até pode dizer em alguns casos que essas pessoas podem ser a pessoa do negócio, quem está representando o nosso cliente e trabalham junto com o desenvolvedor. Então ela pode estar nas reuniões, em algumas reuniões, ou não, vai do acordo entre a equipe, né? Porque, por exemplo, assim, ó, na entrega, cada 15 dias, a gente usa como 15 dias. Nosso PO tem que estar lá, né? Para ele ver o que está acontecendo sobre o projeto dele e como que está andando o projeto dele. A gente tem uma reunião diária, que a gente diz que nós tem nossas reuniões diárias. Ele precisa estar lá? Pode estar, mas não é obrigado a estar. Então não tem essa necessidade de ele estar na reunião diária, que na verdade não é tão relevante para ele quanto a reuniões, né? Reuniões não, né? Quanto a reunião de entrega, ok? Outro ponto. Construa projetos em torno de indivíduos motivados. Dê a eles o ambiente e o suporte necessário e confie neles para fazer o trabalho. Pessoal, o que quer dizer aqui, tá? Um dos principais pontos é que a gente deve sempre levar em conta pessoas, tá? Então, assim, ó, como a gente trabalha com pessoas, a gente quer pessoas motivadas. Então, jamais fiquem fazendo comparativo entre equipes e entre pessoas dentro da equipe de vocês. Não é legal fazer isso. Cada um tem seu rendimento diário, cada um tem sua forma de trabalhar, então tu não pode pegar lá, ó, comparar o Wagner com o fulaninho. Ah, o fulaninho rende, o Wagner não rende. Tá, mas quando vê o Wagner não está tão bem no dia de hoje. Mas o Wagner sempre me entregou. Sempre no prazo que nós combinamos, o Wagner me entregou. Ele tem responsabilidade. As equipes, elas devem ser autogerenciáveis, certo? Então, na verdade, eu tenho não, né? Eu sei o que eu tenho que fazer, eu vou lá e olho para o que eu tenho que fazer, pego e separo para mim. Vou lá e separo e faço a minha atividade. Eu não preciso ter alguém todo tempo puxando minha orelha dizendo faz, faz, faz. Não funciona assim, pessoal. Assim vocês não motivam as pessoas. Podem ter certeza disso, ok? Então tem que cuidar muito aqui. É um dos princípios que traz o manifesto ágil. Outro ponto. Construa projetos em torno de indivíduos. Ah, isso eu já falei, tá? Ó, fugi aqui e errei, né? Até me empolguei e errei, mas vamos continuar. O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e entre uma equipe é através de conversas face a face. Aqui entra o que a gente utiliza muito dentro do Scrum, que é uma das metodologias ágeis amplamente utilizada no mundo todo e tem ganho muito mercado em diversas áreas. Nós temos uma reunião diária lá, no qual essa reunião diária é em pé em 15 minutos, máximo 15 minutos, tá? Onde se traz alguns pontos e tu conversa diretamente. Não fica aquele embromation de vai e-mail, volta e-mail, vai e-mail, volta e-mail. Não, é uma conversa franca, face a face, ali tu trata os pontos e ponto sai tudo resolvido, beleza? Mas esses outros pontos do Scrum a gente trata bem adiante aqui, na nossa playlist, certo? Outro ponto, software funcionando é a medida primária do progresso. Então, como diz lá em cima, que nós devemos entregar incrementos, então pense assim, ó, projeto de vocês é um software, cada partezinha incremental funcionando, a gente consegue medir o progresso, tá? Bem como de um projeto. Vocês podem até utilizar, Scrum já tem casos aí de pessoal utilizando na construção civil, mas é óbvio que não consegue aplicar todos os conceitos, por questão de tempo, né? Mas pense no projeto de vocês. Quando tu tá vendo a construção de algo, tu tá vendo que tá andando, isso é a questão do progresso, tá? Mas em software a gente fala ele funcionando. Outro ponto, os processos ágeis promovem desenvolvimento sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante indefinidamente, ok? Então é assim, ó. Dentro do Scrum, que é um dos que eu mais vou falar aqui para vocês, a gente tem uma reunião no qual a equipe que desenvolve diz o ritmo dela para cada tarefa. Tá? Não é o nosso Scrum Master, não é o cliente que dita isso, porque quem desenvolve? A equipe. Então a equipe diz quanto tempo ela demora para fazer a atividade, certo? Por isso que é muito importante isso. Então tu tem que manter um ritmo sustentável. Tu não vai dizer que tu vai fazer um monte de coisa numa hora e outra hora tu não faz nada. Então tem que sempre tentar manter ali uma mediana e tu vai acomodando um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, tá? Então um ritmo sustentável, certo? Outra questão,
contínua atenção, a excelência técnica e o bom design aumentam a agilidade. O que diz aqui? Isso aqui está mais ligado à questão de software, tá? Então, muitas vezes a gente quer um negócio extremamente rebuscado de início, mas a gente não consegue entregar isso, tá? Mas sempre que eu tenho uma atenção à excelência técnica e um bom design que tem a ver com o projeto, a forma que eu vou desenvolver esse projeto, eu vou ter uma agilidade grande. Por quê? Se desde o início eu utilizo determinadas técnicas, tá, para desenvolvimento de software ou para construir o meu produto, e são técnicas amplamente difundidas que a gente sabe que funcionam, então eu aplico elas desde o início, tá? Juntamente com o design, tá? Que é a parte de um bom design, ou seja, de um bom projeto do que será feito. Isso aumenta a agilidade. Não adianta de nada eu não aplicar técnica nenhuma no início, eu vou tocando em cima das coxas, as coisas, e vai indo com uma bola de neve. Chega no final, não dá certo, tá? Então, se tu estipular com a tua equipe desde o início quais técnicas eles vão aplicar, e eles mantêm sempre as mesmas técnicas, a gente sabe que essas técnicas funcionam, vai dar certo no final. Tu vai conseguir ter uma maior agilidade no teu processo de desenvolvimento do teu produto, e assim vai, do teu software, entre outras coisas, tá? Outro ponto, simplicidade. A arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado é essencial. É como a gente sempre diz. Tu tá olhando porque tu tem que fazer. É extremamente complexo. O que tu faz? Tu quebra em menores partes. Tu quebra em menores partes, que essas partes vão se tornar tão simples, que na hora de fazer, a pessoa que vai fazer essa parte vai dizer, ah tá, mas é só isso? Beleza, é só isso. Então, tu torna simples o processo. Não cria atividades ou tarefas, né, extremamente complexas, porque quanto mais complexas, mais difíceis são de trabalhar, mais tempo tu leva, mais chances tu tem de errar, e com o erro tu vai ter um retrabalho maior. Então, tarefas simples, certo? E aí, quase chegando ao final. A melhores arquiteturas, né, requisitos e designs em média de equipes auto-organizáveis. Isso aqui está bem voltado para a questão de software. Por quê? A gente tem que pensar pelo princípio do auto-organizável para levar para todos, tá? Então, as equipes, elas são autogerenciáveis e auto-organizáveis. Então, a pessoa que vai fazer a tarefa, ela simplesmente vai lá, pega a sua tarefa e faz. Ela disse que vai entregar naquele prazo, ela entrega naquele prazo, ok? Não é alguém tá com um relho aí, com uma chibata batendo em você, dizendo, ô fulaninho, tu tem que fazer tal coisa, tu tem que fazer tal coisa. Não, não funciona assim. Nas metodologias ágeis, as equipes são auto-organizáveis e autogerenciáveis. Elas vão lá, pegam o que elas vão fazer e fazem, tá? Não tem alguém mandando, alguém diariamente cobrando. Não funciona assim, certo? E fala referente às melhores arquiteturas e requisitos, tá? Sempre vão serem criados com equipes auto-organizáveis. É óbvio, né? Porque não tem sempre alguém mandando vocês. E por fim, sempre utilizar intervalos regulares, o que a equipe reflete sobre como se tornar mais eficiente e vai refinando de acordo com o tempo. É assim, pessoal. Como eu disse, no Scrum a gente utiliza de 1 a 4 semanas para fazer tal atividade. A gente não deixa longo demais, nem curto demais, para poder entregar tantas atividades, como a gente sempre tem que entregar um incremento que agregue valor, tá, ao que eu estou fazendo. Certo? Que quando a gente fala em software é sempre algo funcional, a gente tenta sempre entregar algo funcional. A gente tem um intervalo X, e a gente deve manter a consistência desse intervalo, porque daí a equipe sabe que nesse intervalo eu consigo fazer tantas tarefas, tantas atividades, e consigo entregá-las. Beleza? Óbvio que logo no início desse processo, que vocês vão acostumando com a equipe, com o projeto, com o que vocês estão fazendo, no início é mais complicado, certo? Mas depois vocês vão acomodando e vocês chegam a um ritmo sustentável, que cada um sabe o que faz nesse prazo e como consegue fazer, sempre entregando com qualidade. Esse é um aspecto bem importante. Não adianta tu utilizar um intervalo X no início e um intervalo Y no final. Não vai dar certo, tá? Então tu vai sempre utilizando o mesmo intervalo e acomodando. Conforme a equipe vai se conhecendo, ela vai adquirindo mais confiança dentro da própria equipe, tá? E vão se conhecendo melhor quando é uma equipe que tem diferentes membros em diferentes lugares e assim vai. Conforme eles vão se conhecendo melhor, eles vão trabalhando melhor,
a gente consegue chegar a tarefas mais rápidas, óbvio, em um ritmo totalmente sustentável. Ok? Esse vídeo foi longo, né? Mas eu tinha que explicar esses princípios para vocês. Prometo que os próximos vídeos vão ser mais curtos. Gostou do vídeo, né? Foi importante para ti? O que tu tá achando? Coloca aí nos comentários, tá? Será que esses princípios não cabem à tua empresa? Para de olhar para esse vídeo como ele fosse só aplicado a software. Olha para as empresas no mercado hoje. Dá uma pesquisadinha, a gente tem Google, né? Procura aí, ó, empresas que estão utilizando Scrum, empresas que estão utilizando metodologias ágeis. Tu vai ver que tem empresas de diferentes áreas. Então, quem sabe, tu abre um pouquinho a cabeça e se liga do que está acontecendo no mercado, para tu se tornar mais competitivo como empresa. Ok? Então, não esqueçam que sempre esse canal traz para vocês, que depois que você aprende, tudo fica mais fácil. Abração, meus queridos, e até o nosso próximo vídeo sobre pílulas de agilidade.